A paz do Senhor, meus irmãos, todos bem, todos felizes? Aqui é o professor Tiago Nascimento, trazendo mais um vídeo com subsídios para a classe de jovens. Na semana passada, estudamos a lição de número 4, acerca de Ananias, Misael e Azarias, jovens que permaneceram firmes da doutrina, mesmo em meio à enorme oposição enfrentada no cativeiro na Babilônia. Também tivemos naquela lição, de certa forma, a introdução do assunto falsas doutrinas, que será expandido então agora no próximo domingo. Nesse trimestre, mais do que em outros, o comentarista ele vai ligando uma lição na outra. Por isso é importante que você, mesmo que não seja o professor da semana, acompanhe a lição para não perder o foco, para não perder o fio da meada. Por isso eu te convido a se inscrever em nosso canal, pois todas as semanas estou produzindo vídeos com resumo dos pontos principais dos tópicos da lição e também sugerindo algumas possibilidades de abordagem de cada assunto na aula. Eu espero sinceramente que o nosso estudo traga ideias que você consiga adaptar para utilizar na sua sala de aula. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. O texto principal da lição 5 está em 1 João, capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. O resumo da lição, extraído desse texto: na atualidade encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas, por isso precisamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por elas. Então nós temos hoje uma disputa entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Então ambas as doutrinas, as falsas e a verdadeira doutrina, elas estão por aí, sendo pregadas, sendo ensinadas, sendo propagadas através da internet, das redes sociais, da televisão, de todos os meios. E nós que somos de Deus, então nós precisamos conhecer, reconhecer o Espírito da verdade. E é isso que esta lição, então, ela vai nos auxiliar aqui a fazer. Para você que está assistindo esse vídeo iniciando a preparação da sua aula, eu recomendo fazer a leitura de cada um dos textos sugeridos na leitura semanal, procurando sempre ler o contexto anterior e posterior. Nunca leia um versículo isoladamente. Algumas das citações aqui, como por exemplo Judas, faz parte de uma epístola bastante curta, que você pode se organizar para realizar a leitura completa dela aí durante a semana. É importante que você tenha esse embasamento teórico aqui com a leitura semanal diária. Uma outra indicação de leitura é o capítulo 4 de 1 Timóteo. Você vai observar que o texto bíblico da semana ele foi extraído do capítulo 4, mas ele vai focar aqui apenas alguns versículos, que vão ser lidos ali pelos alunos no início da aula. Mas eu recomendo a você, professor, que leia o capítulo inteiro para poder compreender então aqui o seu contexto. E caso você disponha de tempo, eu também indico a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 4, versículo 8, que aqui Paulo vai tratar ainda dessa mesma temática, e talvez até de uma maneira até mais urgente, porque essa segunda epístola Paulo está escrevendo anos após a primeira, já considerada por muitos aqui uma espécie de testamento do apóstolo Paulo ao seu fiel discípulo Timóteo, porque é um momento onde Paulo já está vendo aqui o final da sua caminhada, da sua trajetória, e ele está então aqui passando as suas últimas instruções, suas últimas orientações. Então é uma epístola muito interessante e importante também a respeito desse assunto. E caso você queira entender um pouco mais o contexto histórico, aqui você pode ler também no livro de Atos, capítulo 20, versículos 17 a 38, que é a despedida de Paulo, Paulo está próximo a Éfeso, então ele manda chamar os presbíteros de Éfeso, e Paulo vai fazer esse discurso que é registrado aqui então em Atos capítulo 20. Isso aqui vai te dar também um pouco mais do contexto, porque Timóteo, quando recebe a primeira epístola, então ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, então aqui fazendo a leitura desse capítulo 20, você vai entender melhor o contexto aonde a primeira epístola a Timóteo está inserida. Então são essas algumas das sugestões aqui, das orientações de leitura que eu indico para os irmãos. Na introdução da aula, nós entendemos aqui que esta lição tem como objetivo ressaltar que não podemos nos deixar enganar pela sutileza das falsas doutrinas. É importante você destacar para os seus alunos que é muito sério esse assunto, E a seriedade desse engano doutrinário está contida, inclusive, na própria expressão que Paulo utiliza aqui, doutrina de demônio. Então, essa lição ela vai apresentar aqui uma definição do que é essa doutrina de demônios, também vai mostrar aqui as produções desses enganos e como que a igreja pode vencê-las. Então é também uma lição bastante prática nesse sentido, que vai trazer aqui orientações importantes para que você passe aí aos seus alunos. O primeiro tópico vai trazer aqui a expressão doutrina de demônios. Você vai mencionar aqui para os seus alunos, como diz a lição, que é a única citação na carta, então é a única vez onde aparece essa expressão. E essa expressão, então, ela simboliza aqui ou demonstra a seriedade do assunto, como esse assunto é tratado por Deus e também de como que a igreja deve, então, tratar essa questão das falsas doutrinas.
Quando falamos aqui em doutrina de demônios, então nós estamos falando de doutrinas que se opõem a Deus, porque os demônios, então, dentro da tradição cristã, são seres que eles atuam influenciando as pessoas a se posicionarem contra Deus e a sua palavra. A tradição judaica, a palavra demônio, aqui os demônios, né, dentro do judaísmo, eles são chamados de malá ou malaquim, e eles foram criados por Deus para trazer dificuldades à missão dos seres humanos. Então, para o judaísmo, o ser humano ele tem a missão de se melhorar a si mesmo, de vencer as suas más inclinações. E os demônios, o próprio Satanás, né, a palavra Satã aqui para os judeus, ele significa o inibidor, o evitador, o impossibilitador, o tentador, né? É aquele que vai tentar impedir alguém de realizar alguma coisa. Então, para os judeus, Satã é o responsável por tornar as coisas difíceis. E, num certo sentido, os demônios, então, são os auxiliares de Satanás nesse sentido, né? São seres que foram criados para trazer essa dificuldade aos homens. Porém, o cristianismo ele vai dar uma outra interpretação. Então, para os judeus, os demônios eles foram criados já como demônios, né? Como esses tentadores. Na tradição cristã, nós entendemos que Satanás, Lúcifer, ele é criado como um anjo, né? Criaturas do bem, podemos dizer assim, mas que devido à sua rebeldia, à sua arrogância, à sua prepotência, ele ousou ser melhor do que Deus, né? E por isso, então, ele foi tirado da sua posição e trouxe consigo, então, um terço dos anjos, né? Que são, então, o que nós conhecemos hoje por demônios. Na tradição árabe também tem aqui uma forma diferente, né, de se posicionar frente aos demônios. Para os árabes, para os islâmicos, né, na verdade para os árabes como um todo, anterior ainda ao islamismo, os demônios eles são criaturas também ambivalentes, neutras, podemos dizer assim, que são chamadas de djinns ou de gênios. Porém, haveriam gênios bons e gênios maus, de onde inclusive vem aquela cultura que nós conhecemos ali do Aladim e da lâmpada, né? O gênio da lâmpada, enfim. Então isso tem a ver com essa tradição árabe. Porém, os gênios eles seriam subordinados a um ser chamado Iblis, que em algumas histórias ele é visto como um anjo, em outras é visto como um gênio maior, né? Alguém que foi lançado na terra aqui e acabou se tornando um inimigo do ser humano. Dentro da tradição árabe, o Iblis, né, o diabo, ele tenta os seres humanos através do sussurro, o sussurro de ideias pecaminosas em suas cabeças, de falsas sugestões, que no árabe seria o raif. Então ele vai trazendo essas ideias e vão tentando levar os seres humanos para o mesmo lugar que ele. Ele está condenado, né? Ele vai ser lançado no chamado Jahannam, que é o inferno do islamismo, e vai ser lançado lá e ele está tentando então sussurrar essas ideias erradas para as pessoas para também levar essas pessoas a serem lançadas também no inferno juntamente com ele. Então isso é o que diz a teologia árabe. E se formos voltar um pouco ainda à influência grega, aqui a palavra demônio, né, que é utilizada aqui, daimon, ela vem do grego, então, daimon, que significa força ou impulso. A princípio também era algo como a tradição árabe, a própria tradição judaica, né, algo ambivalente, algo neutro, que não era exatamente do mal, mas que ela poderia ter também uma influência positiva. Inclusive, dentro da filosofia, você vai encontrar Sócrates falando a respeito do conceito de felicidade, e ele usa a palavra eudaimonia, que é traduzida então por felicidade. Tanto Sócrates como outros filósofos, né, vão mencionar que ser feliz seria isso, viver sob a influência de um bom daimon, de um daimon positivo, enquanto que a tristeza, a solidão, outras situações da vida assim mais negativas, é porque você estaria sob a influência de um daimon negativo. Então veja que havia essa ambivalência aqui dentro dos conceitos gregos. E também, da mesma forma, no conceito árabe e no conceito judaico. Quem vai trazer, então, essa realidade a respeito da negatividade do demônio é justamente o cristianismo. Então, veja a superioridade também da própria teologia cristã, a verdadeira doutrina também se manifesta aqui, na própria forma de como se encaram essas forças do mal. Outras culturas, outras doutrinas, elas vão tratar Satanás e os seus demônios de uma forma ambivalente, de uma forma muitas vezes até positiva, né? Ele pode trazer uma influência boa, uma influência para o bem, e apenas o cristianismo é que vai dizer, não, este camarada aqui, ele é do mal, ele já está condenado e ele vai fazer de tudo para que nós sejamos influenciados a seguir os seus conselhos. Então, o seu Maomé aqui, né, quando ele vai fazer essa fusão de cristianismo, judaísmo, para formar o Islã, que basicamente o Islã é isso, né, uma mistura de outras tradições aqui, ele pelo menos se alimenta dessa ideia. Mas ele ainda está agarrado com aquela ideia árabe primitiva dos gênios, que poderiam então ser gênios do bem ou gênios do mal. Então, apenas o cristianismo
tem uma verdadeira doutrina aqui a respeito do mal, a respeito de Satanás. Então, com isso, nós chegamos aqui no segundo tópico. O que essas doutrinas de demônios produzem? Então, se elas são feitas por seres que se opõem a Deus e querem nos afastar de Deus, o que elas vão produzir, diz aqui o nosso tópico 2, é inimizade contra Deus. E elas vão acabar levando, então, o crente à apostasia e à hipocrisia. A apostasia é o abandono da fé. E a hipocrisia é a prática da fé de uma forma fingida, de uma forma não verdadeira. E, infelizmente, quando as pessoas, então, dão ouvidos à doutrina de demônios, esse é o resultado. Elas se tornam ou pessoas que vão abandonar a fé, os famosos desviados, né? Pessoas que hoje estão fora dos caminhos do Senhor, então são um exemplo aqui de apóstatas, ou então hipócritas, que eu diria que seriam talvez até piores, porque eles continuam no nosso meio, eles continuam frequentando os cultos, tendo uma aparência de piedade, de santidade, mas eles já estão fazendo aquilo não mais com interesse de coração, mas eles estão fazendo aquilo por uma tradição, por uma questão cultural, social, muitas vezes, mas eles já não creem mais naquilo. Então são apóstatas também, de certa forma, mas hipócritas, né? Porque mantêm ainda uma aparência de santidade. E tudo isso, essa produção das doutrinas de demônios, vem porque o objetivo do diabo basicamente é esse, é destruir a família, é destruir a igreja, é destruir o ser humano, levar o ser humano a se afastar de Deus, levar o ser humano a ficar em rebeldia contra Deus. E esse primeiro tópico termina respondendo aqui a pergunta: como enfrentar as doutrinas de demônios? E a resposta nós já começamos a ver ela na lição de número 4, de forma resumida, dizendo que a receita é pregar a palavra, se desenvolver na palavra e viver a palavra. Esse é o conselho que Paulo está dando aqui em 1 Timóteo 4 e 6. Propondo estas coisas aos irmãos, então ele está falando aqui a respeito de pregação, né? Pregue a palavra, propõe essas coisas aos irmãos. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado. Então, quando fala aqui em criado, está dizendo assim, você está se autodesenvolvendo, né? Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Então, quando fala aqui em seguido, você está vivendo, você está praticando. Então, com base em 1 Timóteo 4 e 6, nós podemos responder essa pergunta, né? Como é que a gente enfrenta as doutrinas de demônio? Pregando a palavra, se desenvolvendo, se autoalimentando da palavra e também vivendo, praticando a palavra. E é isso que você precisa, então, aqui concluir desse primeiro tópico com os seus alunos. As doutrinas de demônios são aquelas doutrinas influenciadas por Satanás. Elas vão se manifestar de diversas formas, mas o objetivo delas vai ser justamente produzir inimizade contra Deus, colocar o ser humano em rebelião contra Deus. E a única forma de nós enfrentarmos ela é através da verdadeira doutrina, do verdadeiro ensino da palavra, pregado, vivido e aplicado na nossa vida. Tópico de número 2, a sedução das falsas doutrinas. Aqui nós vamos ver então algumas doutrinas de demônios, como é que elas se manifestam, como que elas são encontradas na realidade. A primeira trata aqui a respeito da idolatria. Quando nós falamos em idolatria, a gente já logo lembra do Antigo Testamento, quando Deus condena a idolatria do povo, e a idolatria ali se manifestava no sentido de outros deuses. Os judeus esqueciam de Deus e iam seguir a deuses falsos, né, os deuses ali dos povos vizinhos. Porém, hoje talvez nós não tenhamos mais esse problema dos falsos deuses, né? Isso é algo que ficou em desuso, mas nós sempre colocamos alguma outra coisa no lugar de Deus. E isso é a definição, então, de idolatria. É atribuir o amor devido a Deus, este é o mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, atribuir o amor devido a Deus a alguma outra coisa. Seja ela o materialismo, o próprio antropocentrismo, né? Quando a pessoa ama mais a ele mesmo do que a Deus, as paixões carnais, as ideologias, militâncias sociais também. Há pessoas que colocam elas acima de Deus. E veja que eu não estou me referindo aqui a um sentido teórico, né? Se você for falar com qualquer cristão, independente da igreja que ele segue, e se você vai perguntar, né, você ama a Deus sobre todas as coisas, ele vai dizer que sim. Ele vai dizer que nada é mais importante do que Deus na sua vida. Mas na prática, o que nós vemos, então, não é exatamente isso que acontece. Eu quero fazer referência aqui a um seriado que está disponível no streaming Prime Video, Amazon Prime Video, chamado American Gods. Ele é baseado num livro do mesmo nome, do autor Neil Gaiman,
Ele apresenta um conflito aqui entre antigos deuses pagãos, que foram trazidos para a América pelos imigrantes, e os deuses novos, os novos deuses, então, da modernidade. O dinheiro, a mídia, a tecnologia, as drogas. O interessante dessa série, para mim, é essa premissa, né, da evolução dos ídolos. Né? Na série aqui, mostra que adoravam aqueles antigos deuses, baseado nas suas necessidades. Então, eram deuses da fertilidade, os deuses da guerra, enfim, né? Então, à medida que o tempo vai passando, novas necessidades vão surgindo. Aquelas necessidades foram supridas, né? E aí vai surgindo novas necessidades. E aí vão surgir, então, os novos deuses, os novos ídolos. Na série, então, esses deuses antigos, ao não serem mais adorados pelas pessoas, eles desapareciam, eles morriam. Então, por isso que vai haver esse conflito aqui entre os deuses antigos e os deuses novos, para tentar, então, sobreviver, né? Continuar, né? Dominando a mente das pessoas. Então, a série gira em torno dessa disputa aí, né? Mas eu acho que o mais interessante, então, dessa série é essa batalha pelas mentes e pelos corações das pessoas, que é ainda uma realidade. Hoje nós temos muitos ídolos, né? E todos eles buscando tirar essa primazia de Deus na nossa vida. Nós vamos recorrer aqui mais uma vez à página EBD Views, lá do Facebook, com esse infográfico aqui bem bacana, que mostra então algumas das idolatrias modernas, então alguns dos ídolos modernos. Então nós temos aqui, por exemplo, a idolatria egolátrica. Isso é baseado no antropocentrismo, essa visão de que o ser humano é o centro. E qual é o ser humano mais central de todos, se não eu mesmo, né? Então a egolatria, né? O culto do próprio eu. E muitas pessoas então colocam as suas vontades acima das vontades de Deus. E o verdadeiro evangelho nos diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então veja que o antropocentrismo, essa idolatria egolátrica, ela se choca com o verdadeiro evangelho, porque você não está negando as suas vontades, está colocando as suas vontades acima da vontade de Deus. Outro exemplo aqui é a idolatria religiosa. Então nós temos hoje muitas pessoas que são legalistas, né, que são religiosos, que colocam a sua religiosidade acima da sua comunhão com Deus. Então são muito bons em obedecer regras, em seguir mandamentos, né, regras escritas. Olha os embates de Jesus com os fariseus. Era tudo em relação a isso. Eles haviam se tornado idólatras religiosos, né? Dentro do seu judaísmo, do seu farisaísmo, né? Da sua seita religiosa, eles haviam esquecido dos princípios de Deus, eles estavam deixando a vontade de Deus de lado para seguir os preceitos dessa religião que eles haviam criado. Um outro exemplo disso, no livro de Marcos, quando Jesus se encontra com aquele jovem que pergunta para Jesus: o que eu faço para ter a salvação? Quando Jesus fala dos mandamentos, Jesus constata, né, que você conhece os mandamentos. E ele diz que ele cumpriu aquilo desde a sua mocidade, desde a sua juventude. Porém, aquilo não era suficiente para ele. Ele não estava salvo, mesmo cumprindo religiosamente os preceitos, os mandamentos. Por quê? Ele estava sendo um idólatra religioso, ele estava valorizando aquilo. E aí Jesus vira para ele e diz: olha, te falta uma coisa. E para ele, né, o que faltava era amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus mostra para ele ali que ele estava valorizando mais o seu dinheiro, as suas propriedades, as suas posses do que exatamente Deus. Então, o ídolo dele era, como diz o último quadrinho, que é a idolatria de Mamon, né? A idolatria das riquezas. Mas para nós hoje, poderíamos fazer essa reflexão aí na sua classe, com os seus jovens, né? O que está te faltando? Com base nessa passagem, né, do jovem que se aproxima de Jesus. Te falta uma coisa. Então, qual é essa coisa que você tem colocado no lugar de Deus? A idolatria tecnológica, muitas pessoas passam muito mais tempo na tecnologia, nos seus prazeres, né, nas suas redes sociais, nos seus jogos eletrônicos, e deixam com isso de ter a primazia, né, ter Deus aqui primazia na sua vida. E um outro exemplo citado aqui, idolatria política. Nesse sentido, eu recomendo aqui que você utilize uma passagem do livro de Josué, onde Josué está nas proximidades de Jericó, e aí aparece para ele um anjo, está lá em Josué capítulo 5, versículo 13 e 14, um anjo com uma espada desembainhada, enfim, e aí Josué se aproxima dele e diz: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E a resposta do anjo diz assim: não, mas eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. E o anjo está dizendo para ele: eu não sou de vocês e eu não sou contra vocês, eu sou de cima. Em outras palavras, né, eu não sou de direita e eu não sou de esquerda, eu sou do alto, eu sou do céu. Muitas pessoas se perderam dentro da idolatria política.
Nós, obviamente que por sermos cristãos, nós temos um certo posicionamento político, não é pecado nós defendermos um posicionamento político. A gente acabou de mencionar aqui que os demônios, eles se opõem a Deus, eles se opõem à família e eles se opõem à igreja. Então, sempre que você tiver um político que se opõe à família, né, que tem valores opostos à igreja, é um político que procede do lado do demônio. Então, você pode sim se posicionar contra ele. O grande problema aqui é quando isso se transforma numa idolatria, quando você coloca a política, o seu político, o seu partido, a sua ideologia acima da palavra de Deus. Muitas pessoas se perderam nisso nos últimos anos. Esqueceram que não são daqui, né? A nossa pátria não é aqui. Nós viemos do céu e é para lá que nós vamos. Então nós não vamos trazer o céu para a terra através de uma ideologia política. O que nós precisamos é orar pelas nossas autoridades, como a Bíblia nos ensina, para que a gente tenha paz, né? Para que a gente consiga cumprir a nossa missão aqui enquanto igreja, enquanto discípulos, que é formar novos discípulos. Mas mais do que isso nós não vamos fazer. Não vamos transformar o mundo através da política. Não vamos criar um paraíso na terra, politicamente falando, de militância, né, de ideologia. Então nós precisamos lembrar do nosso foco. Nunca, em hipótese alguma, colocarmos a ideologia, a militância política acima da nossa relação com Deus. Muitas pessoas perderam oportunidades de evangelização por causa da sua militância política. Fecham portas de evangelismo porque são de um partido A, de um partido B, têm uma posição X ou Y e acabam fechando as portas de evangelização para aquilo. Então nós precisamos, ou nós podemos sim, ter a nossa posição, o nosso posicionamento, mas sempre com essa visão do anjo. Eu sou do alto, príncipe do exército do Senhor. Então esse, meus irmãos, é um quadro bem interessante das idolatrias atuais, né? Um infográfico aqui que ilustra, né, que você pode utilizar aqui para mostrar aí aos seus alunos na sua aula. Na descrição do vídeo aqui eu vou deixar o link para você baixar os slides que eu estou usando aqui para fazer esse vídeo, caso você queira reproduzir aqui para os seus alunos. E um conselho aqui, uma sugestão, né, não menospreze o poder das imagens visuais. Sempre que possível você utilize imagens, gravuras, ilustrações, pode inclusive criar ilustrações mentais, né? O próprio Jesus ele dá o exemplo quando ele utiliza as parábolas. Então ele fazia as pessoas imaginarem aquela cena. Então isso é algo muito poderoso aqui para reforçar o ensino. Então você como um bom professor, né, faça bom uso também das imagens visuais. O segundo subtópico aqui é a sedução do relativismo, uma palavra que tem tomado bastante aí o debate público, é a palavra pós-verdade. Basicamente, a pós-verdade é a relativização da verdade a partir dos conceitos que as pessoas têm. A verdade ela é um conceito estudado pela filosofia desde dos primeiros filósofos, lá já procuravam descobrir o que era a verdade. Durante muito tempo, a verdade ela era algo ideal, né, idealizado, ela tinha uma característica que vinha como se fosse uma crença. Então eu acredito que isso é a verdade, porque eu tive uma iluminação, uma revelação, ou utilizando a lógica, os gregos vão trazer muito isso, que verdadeiro era aquilo que a lógica garantia que que era real, que era verdadeiro. Até a Idade Média, né, até o século XV, XVI, nós vamos ter o conceito religioso de verdade como revelação. Então as pessoas acreditavam naquilo que era chamado então de teocentrismo, né? Deus estava no centro. O que é real, o que é verdadeiro? Aquilo que Deus diz que é verdadeiro, aquilo é verdade. Com o passar dos séculos, do século XIV, XV em diante, começa esse processo do renascimento cultural, do renascimento científico, vai surgir filósofos como, por exemplo, Francis Bacon, que eles vão começar a trazer assim, a verdade é aquilo que eu consigo provar na prática que ele é verdade. Então é o início da ciência. No trimestre passado estudamos bastante a respeito dessa relação entre a fé e a ciência, né? Então a ciência ela diz o seguinte, eu preciso ver para poder crer. Então o que é a verdade para a ciência? Aquilo que eu comprovo, aquilo que eu vejo que ele é real, aquilo que eu vejo que é verdadeiro. E hoje nós estamos entrando nesse mundo pós-científico, que é o que a gente então chama de pós-verdade. As pessoas estão mais uma vez voltando para a crença, mas diferente do período anterior, então onde era o teocentrismo, eu acredito, mesmo sem evidência, porque houve uma revelação, eu acredito porque eu creio, porque Deus falou que era assim, agora eu acredito porque eu sinto que esta é a verdade. Então eu não tenho comprovação da realidade, mas eu acredito que seja assim. Então a pós-verdade ela é muito comum dentro disso que a gente já mencionou aqui no outro tópico da questão política, da questão ideológica, da militância, conceitos como racismo, feminismo, né? Você vai ver muito isso, essa questão de pós-verdade. Então tudo isso tem a ver com esse conceito do relativismo. E infelizmente isso tem entrado também dentro da teologia.
Então agora eu já não preciso mais de um estudo sério, embasado da palavra de Deus, porque eu sinto que é isso. Eu acho que é dessa forma e isso é verdadeiro para mim e você precisa me respeitar porque essa é a minha opinião. Então você não tem lugar de fala nessa questão porque sou eu que estou falando isso, é eu que estou pensando e eu preciso ser respeitado. Então isso é o problema do relativismo, um relativismo antropocêntrico, né, que colocou o ser humano, os seus sentimentos, as suas opiniões como a verdade. Então isso é o que a gente chama então hoje dentro da filosofia de a era da pós-verdade. E uma questão que entra bastante aqui, também uma outra frase já um pouco mais esotérica, né? Poderíamos dizer assim, a expressão siga o seu coração. Né? O que eu preciso tomar uma decisão aqui, eu não sei o que fazer, qual é o conselho? Siga o seu coração, porque a verdade está dentro de você. Aquilo que você quiser fazer, né, isso é que vai ser a coisa certa a ser feita. Então isso é relativismo também, se deixar levar por sentimentos, por siga o seu coração. A palavra de Deus diz, né, enganoso é o coração do homem. Então esse negócio de seguir o coração não está com nada. Então, o relativismo, a sedução do relativismo, é uma das falsas doutrinas, é uma das doutrinas de demônios, porque ela sempre vai nos levar a esse caráter antropocêntrico, tirando Deus do centro, nos afastando da vontade de Deus. E por fim, nós temos nesse tópico a sedução do hedonismo. Então, o hedonismo aqui é ser feliz, né? O hedonismo tem a ver com prazer, é a cultura do eu. A cultura, então, que existe atualmente de que o ser humano nasceu para ser feliz. Dentro dessa questão ainda do siga o seu coração, né, também entra aqui, né? Por que você vai fazer algo que vai te trazer tristeza, te trazer algum problema? Então, você precisa seguir aquilo que vai te fazer feliz. Os meus sonhos, meus projetos, e aquilo que eu penso, isso vai transformando uma sociedade em sociedade egoísta. Então, você já não pensa mais na sua família, nos seus pais, naquilo que é melhor para a sociedade como um todo, porque o que vale é você, é aquilo que faz você feliz. E se nós formos observar, a sedução de Satanás com Eva, basicamente foi isso. Ele ofereceu a ela a oportunidade de ela se tornar o centro. No dia que você comer desse fruto, você vai abrir os seus olhos e você vai ser igual a Deus. Você vai poder tomar decisões, você vai poder criar as coisas, enfim. Então essa é a sedução do hedonismo, né? É de você ser o centro das atenções, é de você ser feliz, é de você fazer aquilo que vai trazer prazer para a sua vida. E observando a Bíblia, né, depois de que Eva e Adão tomam essa decisão, as gerações seguintes elas foram nesse caminho. Então, nos dias de Noé, basicamente era isso que o mundo vivia. Era uma cultura hedonista. Era uma cultura que fazia apenas aquilo que lhes fazia feliz, apenas aquilo que lhes trazia prazer. E nós vimos muito bem, né, o que aconteceu com aquela geração. A Bíblia nos informa de que nos nossos dias não vai ser diferente. A geração do arrebatamento é uma geração que viveu tal como foi nos dias de Noé. E nós, infelizmente, temos visto isso. Né? O hedonismo ele tem tomado conta da nossa sociedade. Por um lado, pensamos, infelizmente, isso está acontecendo. Mas, por outro lado, como a palavra de Deus nos diz, quando essas coisas começarem a acontecer, exultem, fiquem alegres, porque perto está o dia da nossa redenção. Tópico de número 3, não se deixe enganar. No primeiro subtópico, o comentarista vai tratar aqui a respeito de que a falsa doutrina não pode ser uma surpresa. Nós fomos alertados, então, pela Bíblia, de que surgiriam falsos mestres, de que haveriam pessoas propagando as doutrinas de demônios. E Mateus, capítulo 18, versículo 6, Jesus está falando aqui sobre os escândalos, né, sobre aqueles que trariam tropeço para alguns dos cristãos aqui, e aí Jesus conclui no versículo 7 dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então Jesus está dizendo assim, é inevitável que aconteçam os escândalos, é inevitável que aconteçam as falsas doutrinas, então não deve nos surpreender que exista hoje a cultura do hedonismo, a cultura do relativismo, as idolatrias modernas. Isso é algo que já estava previsto. O segundo subtópico começa aqui a mostrar a receita para nós desmascararmos o engano doutrinário. Podemos resumir esse subtópico na seguinte frase: observe as motivações por detrás das ações. Sempre que há uma ação, uma pregação, você precisa procurar ler nas entrelinhas, né? Qual que é o objetivo dessa palavra? Qual é o objetivo desse posicionamento dessa pessoa, desse cristão, desse líder, desse mestre, né? O que ele está pretendendo com isso? E tão importante quanto, observe os resultados dessas ações. Como nós já vimos na lição anterior, a falsa doutrina ela sempre vai gerar divisão, ela sempre vai gerar facções, ela vai gerar o afastamento da presença de Deus. Enquanto que a boa doutrina, ela vai
trazer, vai aproximar o homem da comunhão com Deus, né? Ela vai gerar unidade, ela vai trazer fortalecimento espiritual. Então, nesse sentido, a receita para nós desmascarar o engano é essa. Observe as motivações por detrás das ações e observe o resultado que essas ações provocam. Para concluir esse segundo subtópico, eu trago aqui uma ilustração. Você vai levar para sua classe aqui uma laranja, né, se você tiver essa possibilidade, e aí você mostra a laranja aí para os seus alunos e pergunta: o que vai acontecer se eu espremer essa laranja aqui, se eu apertar com toda a força? Eu acredito que eles vão, né, interagir aí com você e vão dizer que vai sair suco de laranja de dentro. E aí você pergunta: e por que sai suco de laranja de dentro da laranja? Uma pergunta bem boba, né, aparentemente, mas a resposta óbvia aqui é o quê? Porque tem laranja dentro dela. Ela é uma laranja, então não tem como sair outra coisa de dentro de uma laranja. Não vai sair suco de uva, suco de maçã, Coca-Cola, né? Vai sair suco de laranja. Por quê? A laranja é feita de laranja. Então dentro dela tem suco de laranja. Então isso é uma resposta bem óbvia. E aí você vai utilizar essa imagem aqui para ilustrar então esse conceito do segundo subtópico. Eu já mencionei para os irmãos, né, anteriormente, né, a força que essas imagens têm. Então, quando você leva um objeto que pode ser manipulado, pode ser pegado ali pelos alunos, ele talvez não vai lembrar muito das outras palavras que você falou ali na aula, mas essa visão de ele talvez ter pegado a laranja na sua mão, de ter imaginado essa laranja sendo espremida, né? Isso vai criar nele ali uma imagem visual muito forte, que vai fazer com que esse ensino, então, ele seja reforçado e ele vai fixar melhor isso. Então, conclua essa ilustração aí que você vai utilizar da laranja com o texto de Mateus capítulo 7, de 15 a 20. Ali Jesus está falando a respeito dos falsos mestres, né? Acautelai-vos que ninguém vos engane. E Jesus conclui essa sessão dizendo que pelos frutos nós conhecemos, então, os falsos mestres. Não tem como de uma laranja sair suco de uva. Não tem como de um falso mestre sair um bom ensino. Não tem como de um falso mestre sair unidade, fortalecimento espiritual. E isso quem provoca é a verdadeira doutrina, é o bom mestre da palavra. Então, eu deixo aqui essa sugestão, né, de você utilizar a laranja aqui para fortalecer o exemplo que você vai dar aqui no segundo subtópico. E é importante, né, em todo momento que você puder, você faça leituras dos textos. Então, por isso que eu coloco aqui Mateus 7, de 15 a 20, faça essa leitura. Se possível, né, se houver tempo, deixe que eles comentem a respeito disso, qual é o entendimento deles a respeito desse assunto. Né? Nunca menospreze o poder da leitura bíblica. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, sempre que possível, leiam as referências aqui juntos, leiam juntos trechos bíblicos e deixe o Espírito Santo agir. O Espírito Santo vai fortalecendo essas verdades aqui no coração dos seus alunos. E concluindo esse terceiro tópico, nós temos como se proteger do engano. Isso aqui também é uma continuidade lá da lição de número 4, então caso você tenha lecionado a lição anterior, isso aqui vai te ajudar, né? Que lá foi mencionado que a receita seria pregar o verdadeiro evangelho, pregar a verdadeira doutrina. Aqui o comentarista reforça que é pregar o evangelho puro, então sem falsificações. Você pode talvez até utilizar o exemplo aqui da própria laranja, né? Então, quando você espreme a laranja e sai suco, é o suco puro de laranja. Ele tem gosto de suco de laranja. Mas o que acontece se você começar a colocar água nesse suco de laranja? Ele vai ficar diluído. Daqui a pouco ele já não vai mais nem ter o gosto de suco de laranja. Então é isso que Paulo está reafirmando para Timóteo, de pregar o evangelho sem falsificações. Você não pode deixar o evangelho mais light, mais suave, mais leve, porque você precisa pregar o verdadeiro evangelho, o verdadeiro suco de laranja da palavra de Deus aqui precisa ser colocado. Essa, inclusive, é uma grande responsabilidade colocada aqui sobre os nossos ombros. Né? Como que você, professor, tem cuidado do rebanho que Deus colocou em suas mãos? Minha sugestão a você, minha orientação, continue buscando com zelo se aprofundar, como você já tem feito, né? Aqui buscando mais subsídios, mais informações. Então, continue a fazer isso. Se aprofunde na lição para que você consiga apresentar de um modo que faça sentido para os seus alunos. E assim você vai estar, então, ajudando eles a se proteger do engano. Incentive eles o gosto pelo estudo da verdadeira doutrina, porque é isso que vai fazer com que eles se protejam. Lição 4, né? Um muro de contenção ao redor dos nossos alunos. Isso vai evitar que eles sejam enganados pelos falsos mestres.
Conclusão dessa aula, a minha oração é que Deus te ilumine na ministração no próximo domingo, que você consiga fazer com que o teu jovem, o teu grupo, reafirme esse compromisso que a igreja deve ter com o ensino e a propagação da sã doutrina, que ele aprenda bem contigo e que ele consiga repassar também isso a outros. É isso que Paulo vai instruir a Timóteo, né? Aquilo que de mim ouvistes, né? Então que você também entregue para homens fiéis, homens idôneos, que também possam ensinar a outros. É assim que o evangelho vai sendo propagado. Então que você seja esse professor fiel, esse professor idôneo, e que você consiga inspirar isso também aí no seu grupo de jovens. E se você foi abençoado por esse conteúdo, por este vídeo, eu peço que você curta o vídeo para que o algoritmo do YouTube entenda que ele é relevante para você, e também peço que compartilhe com outros professores. E caso você ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações, e assim sempre que novos conteúdos forem postados, você vai receber o alerta aí em primeira mão no seu celular, no seu computador. Isso também me ajuda, né, a alcançar mais pessoas, contribuindo então para a expansão da verdadeira doutrina através da internet. Eu conto com a sua ajuda. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo.